Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você nesta manhã e a gente poder estudar esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, e estarmos aí desenvolvendo a temática do cuidado a partir das Escrituras. Para mim, isso é uma aventura das mais emocionantes. Vocês não imaginam o quanto me faz bem estar aqui ministrando estudo bíblico com vocês. Primeiro, porque é isso que eu faço desde quando eu me entendi como um cristão. Quando me converti, já me envolvia com o estudo bíblico na igreja local, como professor de escola bíblica e também preparando lições, preparando material para quem quer conhecer a palavra de Deus. Eu não vou contar a minha idade, mas eu posso garantir a você que são quase 50 anos de dedicação ao estudo bíblico. Quase 50 anos. Para mim, então, é um motivo de muita alegria, de prazer, de realização a gente poder estar juntos aqui. Quero também convidar você a conhecer o nosso material de estudo bíblico, que ele já está concluído e está disponível no nosso blog. Você sabe que a gente veio produzindo para esse estudo uma apostila, e essa apostila foi sendo construída capítulo por capítulo, aula por aula, até chegarmos até aqui. Então, você já tem o material disponível, está concluído, você pode baixar e guardar em seu computador, ter acesso a ele, compartilhar com seus amigos. Duas coisas muito importantes sobre esse material. Primeiro é que ele é gratuito, é um presente da nossa igreja para você. E o segundo é o fato de que é um material feito com profundidade, com a análise criteriosa da exegese, do pensamento crítico, enfim, nós fizemos um trabalho que eu não falo para minha vaidade, mas falo para dizer que eu estou pronto para servir ao reino de Deus desse jeito, colocando o meu entendimento, colocando a minha capacidade, tudo aquilo que eu estudei, me preparei a vida inteira para produzir. Então, sem mais demora, vamos passar à nossa aula de hoje, a aula de número 22. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Esse texto maravilhoso que Lucas registrou para nós. Lucas era um pesquisador. Ele fez um trabalho de cristologia dos mais fantásticos que a Bíblia tem. E eu acho que até hoje não se produziu um material de pesquisa tão profundo quanto é o Evangelho de Lucas. Porque ele diz no seu texto que ele tomou a decisão de fazer um estudo apurado das coisas que se diz e dos registros que existiam na época, que eram as informações que circulavam pela igreja. E ele foi lá e coletou essas informações e preparou um evangelho para que as pessoas pudessem ter acesso a um conteúdo bastante profundo, bastante atualizado. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, porque é isso que eu gosto de fazer. Lucas me inspira. Lucas me inspira. Eu sei que é difícil encontrarmos alguém que esteja disposto a fazer isso, mas é necessário ir às fontes, fazer exame crítico das fontes, analisar o que aconteceu, os fatos históricos, e é isso que Lucas faz. E nós estamos encerrando essa jornada aqui com o capítulo 24 desse texto. A aula de hoje é a aula de número 22. Nós vamos usar aqui uma ideia do teólogo que eu estudei no doutorado, Jürgen Moltmann, o teólogo da esperança. E ele faz uma análise sobre a ressurreição de Jesus
E ele diz, olha, isso aqui, a ressurreição de Jesus é símbolo da esperança. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é símbolo de esperança. Então eu vou usar esse critério aqui para nossa análise. E por isso ela já é o título da nossa aula de hoje, Cuidado e Esperança. Vou deixar um texto para a gente meditar aqui, a gente pensar junto. Jesus, em um momento, ele diz assim para os seus discípulos, vocês são testemunhas destas coisas. A mensagem da ressurreição era a mensagem de esperança da igreja primitiva. E os discípulos de Jesus eram as testemunhas oculares desta mensagem. Eles poderiam atestar e dizer, é verdade, Jesus ressuscitou. E isso vem para nós, porque embora nós não sejamos as testemunhas oculares de hoje, a gente é testemunha do que Jesus fez conosco, da nova vida, do poder de Deus na vida da gente. Então, a gente pode aplicar essa palavra para o nosso viver diário. Eu e você somos testemunhas do que Jesus pode fazer na vida de quem crê, de quem assume um compromisso com Ele, de quem caminha junto com Ele, quem aprende de suas palavras, quem se torna um discípulo. Nós, como discípulos, somos testemunhas. Bom, você já sabe que o texto de hoje é o capítulo 24 do Evangelho, do primeiro versículo até o último. Então, nós vamos desbravar esse texto. Você que tem o exemplar da Bíblia, pode aí examinar e conferir. Os textos estarão aqui. Se você preferir também manusear a apostila, é só entrar lá no nosso blog e dar uma olhadinha e você terá acesso ao material de estudo. Bom, esse é o último capítulo de Lucas. Está encerrando, ele está acabando com a sua jornada de pesquisa. E esse último capítulo é dedicado aos fatos relacionados à ressurreição de Jesus. Essa porção que está presente nos 4 evangelhos, todos os 4 evangelhos têm esse relato, que esse relato é conhecido como o relato da ressurreição. Então, nas 2 aulas anteriores, nós falamos dos relatos da paixão. Lembra disso? Agora estamos falando do relato da ressurreição. Então, esses relatos, eles são uma demonstração da importância da ressurreição de Jesus, como símbolo da renovação da esperança, algo que estava ali para fortalecer aqueles e aquelas que assistiram ao desfecho dramático da vida de Jesus com a crucificação. Os acontecimentos da paixão, eles chocaram os discípulos. Como pode o meu Senhor morrer? Aquele que curou a tantos, aquele que libertou a tantos, aquele que tinha uma mensagem de paz e de esperança, aquele que a gente até acreditava que poderia restaurar Israel, morreu. E morreu de forma cruel, violenta, vítima de um estado possessivo, de uma sociedade desumana. E o que aconteceu com esse Senhor que nós caminhamos com ele durante todos esses anos? Essa era a pergunta que os discípulos faziam. E a ressurreição é uma experiência de renovação. A ressurreição não só trouxe uma nova perspectiva de vida, mas também uma nova esperança. Uma esperança que até eu fiquei pensando se deveria colocar aqui, uma esperança que é também escatológica, mas eu não coloquei aqui intencionalmente, mas você vai encontrar alguns comentaristas dizendo isso, que a mensagem da ressurreição, a mensagem de esperança da ressurreição, é também uma mensagem escatológica, base do pensamento de Jürgen Moltmann, como eu falei no começo da aula. Lucas, então, ressalta o fato de que a ressurreição se deu no primeiro dia da semana. E isso é simbólico.
E outro fato que ele registra é que as primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. Então, esses dois registros de Lucas são para reforçar o fato de que a ressurreição de Jesus é uma ruptura com a tradição judaica. Os primeiros cristãos eram chamados para uma ruptura com a tradição. Então, os judeus guardavam o sábado. Os cristãos começaram, então, a valorizar o primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição. Os judeus tinham uma cultura patriarcal e os cristãos abrem espaço para a mulher, com muito conflito, com muita luta, não foi fácil, mas eles abrem espaço para a mulher. Essas duas afirmações, elas são importantes e ressaltar, e Lucas registra com muita propriedade que a ressurreição era um gesto revolucionário em relação às tradições e aos costumes judaicos. Indo mais adiante, você vai encontrar o versículo 1 dizendo: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Bom, as narrativas da ressurreição em Lucas registram 5 episódios que aconteceram nesse capítulo 24. 5 episódios que apontam para o cuidado divino e para a renovação da esperança. São como se fossem expressões doutrinárias e teológicas que influenciaram o começo das primeiras comunidades de fé. Essas definições de Lucas estão aqui bem claras, elas apontam para uma doutrina da igreja, para um ensino teológico da igreja. E tanto dizia respeito a essa confiança no fato de que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias, mas também o fato de que a gente pode esperar novos céus e nova terra, como prometeu Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos, tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Quais são os relatos, então, que nós encontramos nesse capítulo 5 de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, esses 5 relatos? O primeiro é o relato do sepulcro vazio. O segundo é o relato do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. O terceiro é a aparição de Jesus aos discípulos, de forma assustadora até. De repente aparece no meio deles. O quarto, as palavras finais de Jesus, os últimos discursos de Jesus enquanto vivendo entre nós, existindo entre nós. E, finalmente, a ascensão e a promessa de capacitação do alto que Jesus faz lá aos seus discípulos. Então, esses 5 relatos, eles trazem uma nova perspectiva para os primeiros cristãos. Esse texto seria lido nas igrejas. Assim como a gente está fazendo aqui hoje, estudando a Escritura, tirando lições, os primeiros cristãos faziam também. E usavam essas informações como meio de fortalecimento, de aprofundamento da fé, para que eles pudessem, então, também exercerem o trabalho de testemunhas no mundo em que eles viviam. Então, esses relatos apontam para algumas mensagens que a ressurreição traz para nós. Então, tem 5 relatos, 5 mensagens que cristãos e cristãs de todos os tempos podem confiar que é isso que a ressurreição de Jesus nos aponta, principalmente no que diz respeito ao registro de Lucas. A primeira mensagem é o fato de que a ressurreição renova as forças e a fé. Saber que Jesus ressuscitou, que o sepulcro estava vazio,
e que não havia nenhuma dúvida do fato de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, isso é algo surpreendente para a fé. O túmulo vazio se reveste de uma linguagem simbólica poderosa para o cristianismo. O Messias prometido venceu a morte. E quando os anjos dizem que o corpo de Jesus já não estava mais ali, naquele túmulo. A ressurreição já tinha sido profetizada por Jesus. Jesus já tinha dito isso. Lucas lembra bem isso e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes e religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Isso está lá em Lucas 9, 22. Lucas ressalta que foram as mulheres que se dirigiram ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Quando chegaram pela manhã, bem cedo, no primeiro dia da semana, não havia nada, inclusive a pedra removida, que era um esforço muito grande, era uma pedra enorme que as mulheres não teriam condições sozinhas de mover. E elas então encontram a pedra removida e o sepulcro vazio. Nem a pedra precisava ser removida. Que bacana! As mulheres ficaram surpresas. Lucas também menciona o fato de que elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Essa expressão, corpo do Senhor Jesus, é uma expressão que os primeiros cristãos enfatizaram muito, que é aquela ideia, muitas vezes na sexta-feira da paixão, né? Tem a procissão do corpo morto, em algumas tradições cristãs. Os cristãos não utilizavam esse símbolo do corpo morto. Exatamente por isso, porque as mulheres não encontraram o corpo, não tinha mais corpo. Uma expressão que a igreja primitiva usava em suas confissões de fé para se referir à ausência do corpo como testemunho da ressurreição. Lucas ajuda a descrever esse sentimento que as mulheres experimentam naquela hora. Era um sentimento de perplexidade. A palavra usada não se refere a um espanto ou dúvida ou um medo. Elas sabiam o que tinha acontecido. Essa palavra refere ao fato de elas não terem como entender como aconteceu, como explicar o que tinha acontecido. A palavra usada, inclusive em grego, é um certo estado de espanto em busca de compreensão. Era isso que elas estavam experimentando. Em língua portuguesa, a gente usa a ideia de aporia, que é mais ou menos isso que elas sentiram. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Em meio a esse estado de perplexidade, de espanto, aparecem duas criaturas com roupas resplandecentes, que se colocam ao lado delas, como quem estavam prontos para cuidar delas. Lucas diz que as criaturas se posicionaram ao lado das mulheres. E com entusiasmo, essas criaturas declaram que Jesus está vivo. Que experiência, não é? Lucas registra assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E aí lembra o capítulo 9. É repetido, inclusive, no texto de Lucas. Lucas cita os nomes de algumas dessas mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
e as outras que estavam com elas, muitas mulheres. Elas foram imediatamente até os discípulos. Lucas afirma que as mulheres foram até os 11, já não era mais 12, porque Judas Iscariote já não fazia mais parte do grupo. E esses discípulos não acreditaram no testemunho das mulheres, e que era de se esperar, porque a palavra de uma mulher não tinha valor. E o pior ainda, achavam que elas estavam loucas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro tomou a iniciativa de ir lá conferir se era realmente verdade o que elas disseram. E quando ele chega lá e encontra o sepulcro vazio e apenas as faixas de linho que envolveram o corpo de Jesus, ele então retorna com um misto de admiração, acreditando que realmente Jesus não estava mais ali e que aquilo talvez fosse a prova irrefutável de que Jesus ressuscitou. Mas ninguém viu o corpo, ninguém viu Jesus, só viram o sepulcro vazio, que era a evidência. A segunda mensagem é a mensagem que vai restaurar a esperança dos discípulos. Porque depois que as mulheres contam essa história, alguns foram para os seus lugares, alguns resolveram voltar para a sua vida. Pedro, no registro de João, ele chega e diz: eu vou pescar, eu vou pescar. Como alguém que desiste de tudo. E 2 discípulos seguiram no caminho de Emaús. 2 seguiam no caminho do discípulo de Emaús e conversavam entre si. A partir do versículo de número 13, Lucas passa a narrar fatos que fazem parte de sua fonte exclusiva. Só ele sabia disso. Entretanto, a maneira como Lucas registra os acontecimentos segue os mesmos critérios dos relatos dos demais fatos dos outros evangelhos. Eles serviam para encorajar as pessoas e para defender a fé. A narrativa dos discípulos no caminho de Emaús era exatamente isso, um relato para dizer: olha, Jesus está ao lado da gente. O trecho do encontro de Jesus com os 2 discípulos a caminho de Emaús segue uma estrutura crescente, desde o abandono até o encontro com Jesus. Repare a sequência. Os 2 partem de Jerusalém a caminho de Emaús. Jesus aproxima-se e caminha com eles. Eles não reconhecem Jesus. Eles finalmente reconhecem Jesus e Jesus desaparece. E os 2 tomam a decisão de voltarem para Jerusalém. Alguns comentaristas compreendem que aqueles 2 discípulos, na verdade, formavam um casal. Talvez fosse um homem e uma mulher. E esse nome era de Cleopas. E a outra pessoa era provavelmente sua esposa Maria. Como é que se sabe disso? É que lá em João capítulo 19, 25, fala que tinha um casal assim. E provavelmente esse casal lá de João era o casal que caminhou para Emaús. Perguntas importantes sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Primeira pergunta: o que eles conversavam e discutiam entre si? Lucas diz que era a respeito de tudo o que tinha acontecido. Tudo o quê? A crucificação, a traição, a condenação de alguém que foi morto injustamente. A segunda pergunta que a gente pode fazer é: o que os impediu de reconhecerem Jesus naquele momento? Então, muito provavelmente, aqueles discípulos tinham uma esperança messiânica equivocada. Eles esperavam um Messias diferente do que foi Jesus. O Messias que eles esperavam
não correspondia à figura do Jesus histórico. Há muitos cristãos que fazem isso, né? Não compreendem Jesus como humano, não compreendem Jesus como alguém que sofreu e só aceitam o Jesus diviníssimo. Diz Lucas assim: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Até aí era a esperança messiânica. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E aí está a decepção que eles tinham. E isso turvou a interpretação deles a respeito da pessoa de Jesus. Terceira pergunta: por que não aceitaram o testemunho das mulheres? O que aconteceu ali para eles não aceitarem aquele testemunho? Talvez por causa do preconceito e da discriminação em relação ao papel da mulher. E isso era da cultura da época. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas trouxeram uma informação atravessada, a gente ficou meio assustado. Ok. Outra pergunta: por que não aceitaram, então, o testemunho dos companheiros que foram ao sepulcro, como Pedro? Porque tinham uma fé que dependia de provas. Eles eram aqueles cristãos e cristãs que precisavam ver para crer. E Lucas diz: mas não o viram. Então eles foram lá, não viram o corpo, mas falta alguma coisa aí, a gente precisa ver Jesus, saber quem ele é. Jesus ouviu, então, essas explicações dos dois com muita atenção, palavra por palavra. E, ao final, Jesus os repreende pela cegueira e a dificuldade para compreender os fatos históricos a respeito da revelação de Deus, da mensagem do Evangelho. A solução de Jesus para esse problema era a falta, esse problema tanto em relação à cegueira espiritual, falta de discernimento, foi a interpretação bíblica. Ele começa então a explicar a história da revelação conforme está nas Escrituras. Mas isso não foi suficiente. Mas nem mesmo a exposição bíblica de Jesus foi suficiente para abrir a mente daqueles discípulos, embora sentissem o seu coração arder com as palavras de Jesus. Há muito crente assim, não tem? Está na Bíblia, explica, mas prefere as crenças miraculosas, mágicas, sobrenaturais. E Jesus explica: não, o que Jesus prometeu está o que Deus prometeu está na história. Dá uma olhadinha lá, vamos discernir isso aí. E nem assim muitos cristãos se abrem para a revelação de Deus, para a mensagem que Deus quer colocar nos corações. São corações, uma palavra que eu uso de vez em quando, corações empedernidos, corações de pedra, que já estão cauterizados com aquele tipo de cultura religiosa que carregam há muitos anos. Então, o relato do encontro de Jesus com aqueles discípulos se encerra com uma grande lição sobre cuidado e comunhão. O que aconteceu? Estava tarde, os discípulos demonstraram o desejo de passarem mais tempo com Jesus. E eles disseram, quando chegaram a casa: fica conosco, fica conosco. Eu adoro essa expressão. Alguém que possa dizer isso para Jesus: fica mais tempo comigo, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Fica conosco. Que palavra bonita. Convide Jesus para ficar contigo, para entrar na tua casa, para tomar parte do seu banquete. E eles então prepararam um banquete. E o discernimento veio a partir da experiência de comunhão. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a ele. Eu fico imaginando os discípulos associando aquele gesto
a última ceia. E eles então dizem, é Jesus mesmo, o jeito que ele fez, só ele faz. E aí então abre o entendimento deles. Lucas diz que nesse momento Jesus desapareceu da vista deles, num jogo de contradições. Eles começaram a ver que era Jesus, mas Jesus desapareceu de suas vistas. Eles então retornam para Jerusalém, a fim de se encontrar com os 11. Olha que notem que ainda estão reforçando essa ideia dos 11. O testemunho deles se juntou ao testemunho de outros. A terceira mensagem é a mensagem que convoca para a missão. A ressurreição de Jesus é um apelo ao cumprimento da missão de Deus. Em meio aos testemunhos de ressurreição, Jesus mesmo aparece diante deles de repente. Porém, eles ainda não estavam preparados para esse encontro. Jesus os saúda com desejo de paz, mas os discípulos reagiram com medo e perplexidade. Jesus atribui a essa reação a falta de fé e a falta de confiança. Por que vocês estão perturbados? Pergunta Jesus. E por que se levantam dúvidas em seus corações? Jesus lhes mostra as mãos e os pés feridos, mas ainda assim eles continuavam incrédulos por causa da alegria do reencontro, mas também do espanto com o cumprimento da promessa da ressurreição. Jesus os chama para a comunhão. Pergunta, tem nada para comer não? E para a partilha do alimento. Lucas afirma que Jesus passou a explicar-lhes as Escrituras e isso fez com que eles abrissem o entendimento para compreendê-las. Eu reparei que é um outro modo, né? Com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus explicou a Escritura e não aconteceu nada. E agora, Jesus explica as Escrituras e eles são esclarecidos. Que é esse o modelo de estudo bíblico que nós precisamos enfatizar. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas registrou a essência do ensino da igreja. E isso marcou muito a vida dos primeiros cristãos. A ressurreição de Jesus e a proclamação apostólica estão intimamente relacionados. Eu poderia usar uma palavra teológica aqui, que é o querigma. O querigma da igreja era baseado na ressurreição de Jesus. Lucas 24, 46 e 47 diz assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Essa expressão vai ter continuidade no livro de Atos, Atos 1:8. A missão cristã no mundo se baseia no anúncio desse acontecimento. O nosso Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Ele não está no sepulcro. Ele está vivo. Vocês são testemunhas dessas coisas. A quarta mensagem é que Jesus promete capacitação com o poder do alto para os seus discípulos poderem realizar a missão. Lucas registra que a capacitação para se tornarem testemunhas da mensagem de Jesus viria a partir de 3 atitudes. Primeiro, eles confiarem na promessa divina. Segundo, a vida de comunhão dos primeiros discípulos. E terceiro, a dependência do poder que seria concedido por Deus. Era isso que ele faria. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Essa promessa foi realizada no começo do livro de Atos dos Apóstolos, com o relato da experiência do dia de Pentecostes,
Atos 2, de 1 a 13. A gente vai dar uma examinada depois nisso. E a quinta mensagem é a mensagem que promove novas experiências de Deus. Experiências de Deus em novas perspectivas. É possível experimentar Deus fora daqueles modelos religiosos vigentes. Ao final do relato da ressurreição, Lucas diz que Jesus conduziu os seus discípulos para fora da cidade, perto de Betânia. Trata-se de uma experiência simbólica em que estão representados 3 princípios da fé. A fé trinitária, como eles entendiam. Trinitária, você sabe que tem a ver com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E já existia na igreja primitiva essa ideia desde os primeiros cristãos. Não foi uma invenção da igreja. Eles já entendiam dessa maneira, de que o Deus que eles acreditavam, o Deus que interveio na vida humana, é um Deus trino. Primeira característica é a natureza humana e divina de Jesus. O encarnado retornava para o seu lugar, o céu, para junto com o Pai. O segundo aspecto é que a promessa e a realidade da pessoa do Espírito Santo já começa a aparecer ali. O Espírito Santo é quem seria o capacitador do corpo de discípulos. E, em terceiro lugar, a vida de comunhão que aconteceria em torno dessa experiência da Trindade. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. O encerramento dos relatos da ressurreição em Lucas se dá com o registro do começo de uma história rica e vibrante de testemunho e fé da comunidade dos seguidores de Jesus. Para isso, eles escolheram o Templo de Jerusalém para se manterem unidos e confiantes, cuidando uns dos outros. Mas essa história a gente vai ver no livro de Atos. Para a gente terminar a nossa lição de hoje, repare numa lição que está presente em tudo que falamos aqui. O que falta para que nós possamos compreender o cuidado amoroso de Jesus? O que ainda é necessário para que possamos abrir o nosso entendimento para os ensinos de Jesus? O que nos impede de desenvolver uma experiência de encontro com Jesus para além das experiências religiosas? Que os estudos sobre o cuidado de Jesus em Lucas nos despertem e nos encorajem a assumir um compromisso como seguidores de Jesus. Essa é a minha oração que eu faço para você. Segue aí um versículo para a gente lembrar. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que pergunta, né? Por que vocês não entenderam ainda? O que está faltando? O que está faltando para você que já segue Jesus, para ter um compromisso mais sério? O que está faltando para você que ainda não segue Jesus para assumir um compromisso com Ele? As histórias estão relatadas e espero que isso resulte em vida para você. Quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado amoroso, pelo teu carinho, por tua paz em nossos corações. E ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática esses ensinos, que a ressurreição do teu Filho Jesus seja o fator de renovação de nossa esperança. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Muito obrigado pelas tuas promessas, pelas tuas dádivas e guarda-nos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, você que é da nossa comunidade de fé, quero fazer um convite para você. Dois convites. O primeiro é para que domingo que vem a gente esteja de novo aqui nesse mesmo canal
para a gente começar uma série de estudos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar sobre o povo do caminho e eu queria convidar você para fazer essa jornada comigo. Serão também 22 lições, é uma jornada longa. Então nós fizemos uma jornada longa com Lucas, vamos fazer uma jornada longa para encerrar a sequência de estudos dos textos de Lucas no Novo Testamento. O segundo convite é para estar conosco em nosso espaço. Hoje à noite teremos nossa reunião presencial. Como nós não tivemos ainda neste ano nenhuma atividade presencial, nós faremos a ceia do Senhor logo mais à noite. Eu convido você para estar conosco. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.